Boa tarde, está no ar o programa Boletim Esportivo, seu programa esportivo de todas as tardes, só aqui no Canal 13, TV Serra Geral. Hoje vamos trazer muitas notícias do mundo do esporte e, claro, principalmente da nossa região. Vamos falar da reinauguração do estádio do Ateneu, vamos trazer todos os detalhes de como foi essa festa maravilhosa, nesse duelo que mexeu com a cidade de Montes Claros, resgatando e movimentando mais uma vez o futebol do norte de Minas. Além disso, vamos falar de seleção brasileira, vai jogar esse final de semana, joga na sexta-feira contra o Uruguai. Nós vamos trazer a entrevista coletiva do goleiro Alisson. Vamos falar de Atlético, vamos falar do Cruzeiro e vamos falar de um resultado que foi primordial tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, que foi a derrota da equipe do Santos ontem no Campeonato Brasileiro. Além disso, vamos falar do atleta gurutubano que está brilhando na Europa, o Walterson, é um dos artilheiros do Campeonato Português, é o vice-líder, né, da segunda liga, está um passo aí, se continuar nesse ritmo, para ter acesso à divisão de elite do futebol português. E sendo destaque nos principais jornais de Portugal, esse garoto do futebol gurutubano, o Walterson. Tudo isso e muito mais você acompanhar a partir de agora durante o nosso programa. Já está aqui do meu lado, né, na nossa bancada, ele, o Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, e nosso convidado especial de hoje, o Edmilson Gonçalves, ele que é sargento da Polícia Militar e presidente do Clube das Dejan, vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, dessa festa maravilhosa que ocorreu nesse final de semana e dos trabalhos também que vem exercendo frente ao Clube das Dejan. Mas antes de trazer o boa tarde especial deles, vamos falar do loteamento Sol Nascente, viu? Uma ótima oportunidade de você realizar o sonho da sua família, ter a sua casa própria, condições que cabem no seu bolso, tudo isso, basta você ligar, agendar a sua visita, o telefone é 99270-5858, vai falar com o amigo Ranieri Rodrigues, que com certeza farão bons negócios. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270-5858 ou envie um WhatsApp para 99844-5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. E você não pode ficar fora dessa nova Janaúba, condições e preços que cabem no seu bolso. Agora sim, boa tarde deles, né? Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, boa tarde. Um abraço, meu caro Cleiton Rosa, você de casa, caro telespectador que acompanha mais a edição do Boletim Esportivo, aqui é a TV Serra Geral, Canal 13, um grande abraço, obrigado por estar com a gente. Um abraço aqui para o nosso amigo Edmilson, né? O grande Edmilson, esportista nato, né, aqui de Janaúba e da região. E lembrando, né, meu caro Cleiton, que essa semana nós temos aí o feriado, né, quinta-feira, dia 15, dia da proclamação da República, e aí a semana passa mais rápido. Rodada importante amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O América joga na quinta-feira, né, contra o Internacional lá em Porto Alegre. O América sabendo que são 5 jogos e a equipe precisando de 3 vitórias para poder permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Givanildo é a grande esperança e a gente vai falar mais do América e outros destaques mais aqui no Boletim Esportivo. Então tá aí o boa tarde dele, Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, já trazendo aí em destaques também a situação do América Mineiro. Vamos debater daqui a pouquinho também a situação do América, porque a rodada de ontem não foi boa nem um pouco para o Coelhão. Agora sim, boa tarde dele, né, o presidente do Clube das Dejan, o sargento da Polícia Militar, o Edmilson, né, o Edmilson Gonçalves, conhecido também como Edmilson. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Pedro Wilson. Boa tarde a todos que nos assistem aí no Canal 13, Serra Geral. Estamos aí para falar um pouco da inauguração do campo do Ateneu e também do Clube da DR. Então tá aí já o boa tarde dele, né, o Edmilson. Vamos debater, vamos falar, trazer muitas
informações sobre o futebol, né, dentro do contexto geral da nossa região. Já falando do futebol, do contexto geral da nossa região, Pedro, nós estivemos lá na narração esportiva, tá aí o Edmilson, né, para falar um pouquinho dessa festa que foi no domingo, né, antes de ontem, a festa maravilhosa, reinauguração, ou seja, o resgate da história do futebol do Clube do Ateneu, hein? É verdade, eu falava com você e com o próprio Edmilson aqui em off, aqui a respeito do estádio João Rebelo. Engraçado que muitos chamam João Rabelo, mas toda hora lá a gente falando, é Rebelo, né? Porque há duas famílias, uma Rabelo, né, Edmilson, e a outra Rebelo. E o Rebelo é que deu origem aí ao estádio João Rebelo, que eu sinceramente fiquei assim impressionado, né, com a estrutura física do campo do Ateneu de Montes Claros. Porque às vezes você já trabalhou ali à noite, chegou em outra oportunidade e não teve tempo assim de dar uma olhada com mais atenção, com mais carinho a respeito da estrutura física do estádio. Mas é uma estrutura muito grande e tem capacidade. Se você quiser fazer ali, naquele tamanho, naquela estrutura ali, os 50 mil lugares você tem, né? Condições para isso. Mas é um estádio realmente bem central, né? O bairro São José bem central. E uma festa muito bacana, né, que a gente tem que enaltecer muito aí o trabalho do presidente Cássio Aquino, que por sinal é de Janaúba, né, é gurutubano, mora lá em Montes Claros e hoje é o presidente do Ateneu, um rapaz ainda jovem e que está fazendo um grande trabalho. E a gente até lembrando, meu caro Cleiton Rosa, que o Cássio é de Janaúba, é o presidente do Ateneu, e o Andrei é de Janaúba também e assumiu agora o Montes Claros, né? E além de fazer um trabalho também com voleibol, né? Fazer um trabalho também com o voleibol. Quer dizer, isso mostra que o pessoal de Janaúba, na verdade, às vezes falta realmente a oportunidade. E só aproveitando o gancho aqui, falando do Montes Claros, né, que teve aqui, jogou com o Janaúbense, você estava lá, o Milagres, que veio aqui com o Montes Claros, acertou agora há pouco com o Tricordiano. Vai ser o treinador do Tricordiano no Campeonato Mineiro do Módulo B. Mas foi uma festa realmente muito bacana, nós estivemos lá fazendo a narração do jogo, Edmilson esteve lá como jogador participante. Agora resta torcer para que o Ateneu leve para frente então essa equipe. Eu vejo assim a estrutura que eles montaram lá a nível de diretoria, os projetos que ele tem, o sócio, enfim, essa possível parceria com o Atlético Mineiro e outros assuntos, mas se tudo realmente for avante, eu acredito que brevemente o Ateneu vai estar aí disputando e bem o Campeonato Mineiro. É um anseio, né? Da segunda divisão, com certeza, um anseio de todos nós. O Edmilson, você que esteve, né, presente, participou diretamente dessa festa, como foi para você participar e com relação ao gramado, né? Ficou um espetáculo aquele gramado do Ateneu. Fala um pouquinho aí, né, do que você sentiu de estar participando diretamente dessa festa. Ô Cleito, foi com muito orgulho que eu recebi o convite do Cássio, presidente lá do Ateneu, para participar dessa nova inauguração do gramado. O gramado é especial, gramado fácil, bonito, bom de pisar e jogar, fazer com que a bola corra mesmo. Então, após os 30 anos, né, eu joguei lá em 87 e de lá para cá foram 30 anos. Retornando lá foi um orgulho, aquela sensação de ser lembrado depois desses 30 anos que participei lá do Ateneu. E o importante também, Edmilson, só pegando enganche aí na sua fala, tá aí muita gente ali, você pode reencontrar grandes amigos, né? Amigos daqui, amigos da bola e amigos do dia a dia, né? Então, após 30 anos, voltar ao gramado, bate um filme, né? Totalmente ali, está pisando novamente naquele local, né, Edmilson? Com certeza. Me lembro quando eu desci as arquibancadas ali, disputando o campeonato de juniores, e a gente sentia aquele frio, né, na barriga ali para jogar aqueles jogos que a gente tivemos lá. E relembrando os colegas, igual o Keninho, o Cássio, o Lelê, que foi professor meu, ele participou, é professor do Colégio São José, e estava presente com a gente lá. Então, falei até com ele, falou, Lelê, depois de 30 anos estou te vendo, né? Então aí foi um... E só a bola, né? Só a bola, realmente, jogou muito. Então eu fiquei muito feliz por estar lá. Inclusive, eu queria agradecer aqui, conversei com o Cássio, o presidente, e ele me falando que até, então, podemos fazer até jogos amistosos lá no Ateneu.
parabenizando ele, a organização que ele teve, os coordenadores que estavam junto com ele, o Jorge, até o sargento Nilson, né, que esteve trabalhando aqui em Janaúba, e estava lá na coordenação desse evento. Então foi muito bonito, foi um domingo agradável para todos que estavam lá. Com certeza, viu? Ô Edmilson, já pegando um gancho, né, nessas palavras, o trabalho que vem fazendo no Ateneu, inclusive o Ateneu no dia 21 vai estar abrindo aí a peneira por Sub-15, dia 22 terá a peneira do Sub-17, dia 23, né, de novembro haverá avaliação, né, a bateria de teste para a categoria Sub-18 do Ateneu. Ô Edmilson, você que abriu esse espaço também, hoje funciona a Escolinha Oficial do América, né, nós temos o prazer, o privilégio de estar fazendo parte também desses trabalhos lá do Clube das Dejan, abrindo essa extensão para as divisões de base, né, da nossa região. Outro fator, você acreditou num trabalho voltado também para o futebol amador. O Clube das Dejan conseguiu conquistar 2 vezes consecutivas, né, o título, né, do Campeonato Amador de Janaúba. E você sempre abrindo as portas para esse trabalho. E falando de estádio, mandar um abraço no estádio de campo. Vou mandar um abraço aqui para o Pacífico, porque o Pacífico também cuida muito bem daquele Clube das Dejan, principalmente o gramado, um espetáculo. Um abraço aí a Santa. E assim, você é aquele tipo de pessoa que trabalha e tem esse respaldo da sua diretoria. Você toma sempre as decisões em conjunto. Talvez este seja o grande segredo também do grande trabalho que vem acontecendo lá nas Dejan, que saiu do anonimato com a sua chegada e vem numa crescente muito grande e agora também abrindo as portas nesse horizonte para uma possível parceria, quem sabe, próprio Ateneu, dentro dessas circunstâncias, né, com o diretor lá também, o Diacão. Correto, Cleiton. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho. Nós todos temos que ter aquela equipe que trabalha junto. A diretoria hoje, ela está unida para que o Clube das Dejan se faça maior, se faça crescer. Agradecer aí muito o Pacífico, né, e Dona Santa, que estão ali para receber os convidados, os jogadores, associados. Então a gente tem que agradecer muito eles, que é o braço direito nosso. Tem a diretoria com o Antônio Cachoeira, né? Trabalhamos todos juntos na diretoria. Então, aí que faz com que nós temos respaldo para crescer, né? Graças a Deus, um confiando no outro e fazendo com que o sócio se sinta bem ali no Clube DR. Com certeza, viu? Outro fator também que a gente deve ressaltar, porque nós sabemos a importância crescente que está o futebol feminino. E as Dejan também abrindo as portas. Hoje tem o futebol feminino, né? A equipe que tem esse respaldo já na região, né? Inclusive tem a sua filha Mariana, que é uma das grandes atletas, né, do futebol feminino aqui da nossa região. Também mais outro grande trabalho, né, que vem sendo desenvolvido lá no Clube das Dejan. Então é importante a gente bater dentro dessa tecla, né? E assim, o fato, né, nós estivemos lá presente, né, Pedro, conversamos com o Cássio, o próprio Ricardo, o Jurandir, falando da importância das divisões de base. Hoje, a escolinha de futebol Futuro Campeão, que é lá nas Dejan, agora passou a ser a escolinha oficial do América, isso abrindo também esse leque de extensão do Clube das Dejan com o próprio América Mineiro. Apesar do América não estar numa situação boa agora, mas não deixa de dar uma oportunidade por se tratar dos clubes, né, que mais dão oportunidade aos talentos, né, revelar jogadores, né, Pedro, do América. É verdade, o América realmente passa por uma situação difícil, né, mas ainda reúne condições, só depende dele, inclusive, né, para poder sair desta situação que passa no momento no Campeonato Brasileiro. Mas o América tem sim uma história muito grande no futebol brasileiro. Independente do América se vai continuar ou não na Série A do Campeonato Brasileiro, o que o América tem de jogadores revelados nas divisões de base é um negócio fantástico. Eu até acho que tem 3 jogadores em Minas hoje que futuramente, num futuro assim bem próximo, serão os destaques do futebol mineiro, que é o Messias, zagueiro, o Zé Ricardo, meio campo, e o Mateuzinho do América. Então são jogadores da base. E esse trabalho que está sendo feito aí pelas Dejan, né, com o Jacão, você, o Edmilson, é bacana. Eu acho que não pode desanimar porque o América está aí com possibilidade de ser rebaixado, não. Porque o América tem uma tradição muito grande, um histórico de revelar grandes jogadores, e os maiores jogadores que têm sido ultimamente revelados no futebol mineiro têm saído do América. Então essa parceria é importante enaltecer o trabalho e dar continuidade, e agora
essa possibilidade aí de o Ateneu, que está aqui a 130 quilômetros e que tem uma estrutura e um projeto também arrojado, né, Edmilson? Então eu penso que vai ganhar com isso a região e os futuros atletas também da nossa região. Com certeza, Pedro. Eu acredito com o Cássio lá na presidência do Ateneu, essas cidades aqui vizinhas, né, no norte de Minas, vai levar muito jogador para o Ateneu. E aqui um celeiro de bons jogadores. E o Ateneu estendendo um ramo com o Galo também, né? Com o Atlético Mineiro, né? É outra coisa, né? Também. Tive conhecimento disso aí. Então a escolinha aqui, essa meninada que está na escolinha Futuro Campeão, agora o América, então eu acredito que vai aumentar mais a quantidade dessa meninada lá no Clube do DR. Tanto no DR, tanto no Caiçara também, né? Que tem a escolinha. É a filial, né? Com certeza. É uma grande oportunidade até. É a região, né? Ontem nós falamos aqui, o Cleito, do Netinho de Guanambi. Aí você vê, né? Esse jogador lá de Guanambi, que está com 16 anos, as informações que nós temos é que está arrebentando no time do Atlético Mineiro, já treinando entre os titulares e titular da seleção brasileira e com chances, no ano que vem, vai fazer 17 anos, e já ir para o principal time do Atlético Mineiro. É uma grande oportunidade, jogadores sabendo aproveitar muito bem, e a gente sempre estendendo nesse leque e trazendo essas informações. A gente vai bater ainda mais papo com o presidente Edmilson, inclusive vamos falar do campeonato do Clube das Dejão, campeonato interno, vai trazer essas informações, mas antes vamos falar da Coringa Esporte, viu? A maior loja de material esportivo da nossa região segue a todo vapor. Você que está no sedentarismo, ainda não decidiu qual a modalidade esportiva que quer seguir, então dê a passadinha lá na Coringa Esporte. A maior loja de material esportivo da nossa região está de portas abertas esperando você. E lá você encontra a camisa dos principais clubes de futebol do Brasil e do mundo. E agora também você encontra o kit oficial da Escolinha do América em Janaúba. Então dê aquela passadinha lá e confira os nossos preços. Sua Coringa Esportes está imperdível para você. Aqui você encontra as marcas mais conceituadas do mundo dos esportes. Adidas, Nike, Mizuno, além da camisa oficial do seu clube do coração. Tem óculos de natação, peso de musculação, mochilas de todas as marcas e muito mais. Rua Francisco Sá, número 48. Telefone 3821-1472. Coringa Esportes. Todos os esportes numa só jogada. Todos os esportes numa só jogada. Um abraço a toda a galera lá da Coringa Esporte. Lembrando, semana que vem tem novidades, hein? Deu uma passadinha ontem lá na Coringa Esporte, conversei lá com o gerente Marlon. Então se preparem, vocês aí, final de ano chegando, Natal chegando, e ótimos preços estarão aguardando por você lá na maior loja de material esportivo da nossa região. Edmilson, nós sabemos também que além dessa extensão, né, as portas sempre abertas do Clube das Dejã para os trabalhos das categorias de base, dentro do contexto também proporcionado ao lado social, temos o futebol feminino, mas temos também o futebol interno, né? O campeonato do clube, o campeonato interno, que segue aí a todo vapor. Correto. Era para ter um jogo agora final de semana, graças a Deus choveu bastante, a região precisa, necessita, e foi adiado. Foi adiado os jogos aí entre Retife, Gurutuba e Autoescola Preferencial, e o Café Janaúba, Dia Centro Automotivo. O outro seria Casa Informática e Capuz e Malharia. Porém, esses jogos já ficaram remarcados para agora, o próximo final de semana, dia 18, a qual seria a final. Porém, devido, graças a Deus, às chuvas na região, foi adiado. Então, ficando aí previsto a grande final para dia 25, contando com a colaboração de todos os associados, todos que participam, os representantes das equipes, para que Deus ajudar, corra tudo bem. A organização já estava organizado a final para o dia 18, porém, quis Deus que a chuva caísse aqui na nossa região e foi adiado. Nós temos aí uma parceria com a Cijan, não podemos esquecer, uma grande parceria com a Cijan e com a Aspra, que podemos trazer mais associados para o Clube DR. A Cijan aí é só procurarem aí o Marcão lá na Cijan, que as empresas estão cadastradas para aqueles associados, os empregados, né, que queiram frequentar o clube. É só procurar o Marcão lá na Cijan, que
querer dar mais informações, como inscrever-se, entrar, associar-se ao Clube das Dejan. É importante demais, né, essa parceria Assijan e Clube das Dejan. E você, né, que é associado agora ouvindo esse recado aí do próprio presidente Edmilson, pode estar procurando aí a Assijan e com certeza poderá desfrutar, você e sua família, da estrutura que o clube oferece. Edmilson, eu quero agradecer mais uma vez, né, a sua presença aqui. Nós sabíamos aí que seu tempo seria curto, tem alguns compromissos, mas achou tempo suficiente para vir aqui, abrilhantou demais sua participação aqui. Você possa fazer suas considerações finais e, desde já, a TV Serra Geral, através do programa Boletim Esportivo, já se coloca à disposição, né, para trazer todas as informações relacionadas à grande final lá do Clube das Dejan. Eu tenho que muito agradecer esse espaço que a Serra Geral nos proporciona, né? Aqui a gente está ouvindo, está sendo assistido aí pela região norte de Minas, todinha, e divulgando o Clube da R, isso é muito bom. Então eu tenho mais que agradecer esse espaço que vocês nos cedem aqui na Serra Geral. Então tá aí o Edmilson já falando aí, né, mais uma vez agradecendo aí, parabenizando o presidente do Clube das Dejan, o Edmilson, também sargento da Polícia Militar. Quero agradecer mais uma vez ele por estar presente no nosso programa. Vamos falar de seleção brasileira? Falando de seleção brasileira, vai jogar esse final de semana, ou seja, sexta-feira contra o Uruguai. E o goleiro Alisson falou um pouquinho, né, a respeito desses jogadores que estão adquirindo essa maturidade, esperando a oportunidade, quem sabe, de se consagrar, ganhar um título importante com a camisa da seleção brasileira. Bom, durante todo esse período eu acredito que trocaram muitos jogadores, né? Então para alguns até será uma novidade. Se eu não me falho a memória, acho que vai ser minha primeira vez jogando aqui em Londres pela seleção. Mas eu vou me sentir mais em casa pelo fato de estar jogando no país que é a minha liga agora, né? Que me mudei para cá, para a Inglaterra, para o Liverpool. Então isso sim é um fator que é positivo, né? Não tem tanta viagem longa, a gente consegue descansar um pouco mais, já acelera o processo de recuperação dos jogos, né? Da distância dos jogos. O calendário agora do final do ano para a gente fica muito cheio, muito corrido, né? Com muitas partidas, mas é o que a gente gosta de fazer. Então com certeza vou jogar me sentindo em casa. Fazem 2 semanas que eu joguei contra o Arsenal aqui no Emirates Stadium, então vai ser uma segunda partida, é um estádio muito lindo, gramado excelente, então é perfeito para a gente fazer o que a gente mais gosta, que é jogar futebol. Seleção brasileira em Londres, hein? Quem está na expectativa desse jogando a seleção é o nosso amigo Galego, né? O Galego miudinho lá no São Lucas, tá lá a Rosa, né? Feliz da vida, tá curtindo a filhona, tá lá também a Ramona, o Almir, o pessoal, todos ligadinhos do nosso programa lá no bairro São Lucas. Pedro Wilson, seleção brasileira, restando apenas 2 amistosos, né? Para fechar a grade de compromissos do técnico Tite, já focado aí na Copa América. Olha, são os 2 últimos jogos, né, que a seleção brasileira vai fazer esse ano, dia 16, sexta-feira, 18 horas, contra a seleção do Uruguai, do Arrascaeta. E no dia 20, né, o Brasil fecha às 5h30 da tarde contra Camarões, a última partida então desta temporada. E aí começa aquela preparação, o Tite vai ter tempo para poder analisar, avaliar quem foi ou foram os jogadores que desempenharam bem à frente dos compromissos que a seleção teve este ano, já projetando para o ano que vem, além dos amistosos, teremos também a Copa América, né, que vai ser disputada no Brasil. Eu penso que a seleção ela tem que ter um rumo, né, principalmente em se tratando de jogar competição, e essa Copa América ela é de extrema importância, né, com relação ao futuro de muitos jogadores e também do técnico Tite, porque se o Brasil não ganha a Copa América no Brasil, aí a casa cai, viu, meu caro João Ricardo? Porque você já tem muita gente falando que a seleção brasileira é a seleção de amistosos. Ganha os amistosos, mas na hora que chega numa competição oficial, o time não anda, não vai para frente. Então eu acho que está na hora realmente de algumas peças que estão sendo constantemente convocadas para a seleção do Brasil e não tem mais oportunidade. Eu acho que você deve dar sim oportunidade, 1, 2, 3. Se o jogador não produziu, não fez boas partidas, aí sim você tem que testar novos jogadores
para que você possa ver quem é que tem realmente condições de vestir a camisa da seleção brasileira. O Dedé é o único jogador que atualmente atua no futebol brasileiro que vai estar à disposição para esses 2 jogos, e é lógico, a gente esperando que o Dedé tenha essa oportunidade, porque ele foi para lá, jogou alguns minutos e ficou por isso mesmo, porque o Dedé hoje é o melhor zagueiro do futebol brasileiro e não é possível que o Tito vai colocar de novo lá Thiago Silva, Miranda, Marquinhos e deixar o Dedé, que hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro, sem jogar, principalmente porque o Dedé agora também não tem mais nenhum compromisso, né? É só mesmo a seleção brasileira e ele está liberado aí pelo Cruzeiro. Seria bom demais que o Dedé aparecesse nesse jogo contra o Uruguai, principalmente como titular. Com certeza, né? Seria um excelente teste aí para o Dedé. A gente na torcida, né, pelo futebol mineiro, o Dedé para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E eu gostaria de ver o Dedé jogando ali, quem sabe fazendo uma dupla de zaga com o Thiago Silva, viu? Apesar de muitos questionamentos, para mim é um dos zagueiros mais completos do mundo ainda, o Thiago Silva, e com o Dedé o Brasil aí teria um excelente setor defensivo. E olha que cortaram 3 jogadores, né? Jogadores. O Marcelo, o Felipe Coutinho e o Casimiro, né? Foram cortados, tá indo para lá o Thiago... O Renato Augusto, o Alexandro, né, que foi e convocado. E o filho do Mazinho, né? Isso, e o Rafinha, né? O Rafinha que atua atualmente... Rafinha Alcântara, né? Que é filho aí do Barcelona. Mazinho. O Mazinho com 2 jogadores na seleção, um na Espanha e o outro na seleção brasileira. Tá bem de filho aí, o grande Mazinho, que jogou muito aí na Copa de 94. E no Palmeiras, né? No Palmeiras também. Jogava muito, foi revelado pelo Vasco da Gama, né? Um grande jogador, joga fácil e que jogou com o Valdir Santos. Mandar um abraço aqui para o J. Dias. Ele lembra muito do Valdir, que é de Montes Claros, estava lá domingo, lá no Ateneu, que jogou muito no Vasco da Gama com o titular, com o Roberto Dinamite, com o Giovani e outros mais, e que é também da região norte mineira. Então tá aí o Pedro Wilson trazendo essa informação, mas chega essa hora, viu? O Pedro Wilson, vou te contar, ele almoça cedo, ele dá aquela passadinha antes de vir aí para o Boletim Esportivo, lá no restaurante, né? Lanchonete e Restaurante Saborear. Isso mesmo, viu? Uma ótima pedida para você. Este é o local, viu? O seu point obrigatório para a hora do almoço, viu? Agora com a sua super promoção no cartão Fidelidade. Você preenchendo o seu cartão, a sua 10ª refeição é por conta nossa. Nossa, isso mesmo, viu? Também entregamos marmitex a domicílio pelo telefone 991-6137. 991-6137. Saborear, lanchonete e restaurante, fica na Avenida Marechal Deodoro, no centro da cidade, sob direção de Cosme e a Liliane. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Ontem, para a torcida do Atlético Mineiro, a rodada foi de fundamental importância, mas para os torcedores do América Mineiro, nada bom foi o resultado, a vitória da Chapecoense. Vamos ver como foi o gol. Pedro Wilson congestionando tudo, tanto na parte de cima como na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. E a Chapecoense, ela prega para cima de alguns adversários essa surpresa, né? O Leandro marcando esse gol aí aos 28 do primeiro tempo, e o Santo martelou, criou chances e acabou perdendo o jogo pelo placar de 1-0, ficando agora numa situação complicada. O próprio Cuca, né, ele foi categórico em dizer que o Santos não conseguiu fazer uma boa preparação, o time treinou mal e na hora do jogo o time também não se ouve bem e acabou até achando justa a vitória da equipe da Chapecoense, que aproveitou a chance que teve e saiu com a vitória pelo placar de 1-0. O Galo, com essa derrota do Santos, o Cleiton, permanece na 6ª colocação. E o detalhe é que o Atlético vai para a 16ª rodada desse Campeonato Brasileiro, estacionado ali na 6ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora foi ruim para o América, porque o América agora é o penúltimo colocado da Série A na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas ainda depende do América essa situação, e a Chapecoense brigando aí para manter na divisão principal do Campeonato Brasileiro. Você acha que o América escapa, Pedro? Olha, Cleiton, o futebol tudo é possível. O América viajou há pouco, né, para Porto Alegre, vai treinar amanhã no campo do Grêmio, né, e vai pegar o Internacional quinta-feira, 9 horas da noite, na estreia do Givanildo Oliveira. O Givanildo disse o seguinte: eu nem discuti com o presidente do América questão salarial. Combinei com ele, o que ele me ofereceu financeiramente eu aceitei. Vou lá para os 5 jogos.
vamos para os 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele chegou, conversou, não vai ter o Messias amanhã com 3 cartões, vai estrear o Ricardo Silva. O zagueiro Ricardo Silva vai fazer a estreia amanhã na zaga. E é um jogador de muita personalidade. Um cara que tem os pés no chão, tem uma liderança. Olha, o Givanildo... Por que demorar tanto assim para estrear um jogador? Joga na reta decisiva, Pedro? Pois é, mas é que o Messias vinha bem, né? De repente o Messias levou o 3º cartão amarelo e agora o Ricardo Silva pega essa responsabilidade de estrear exatamente contra o Internacional lá em Porto Alegre. O detalhe, Cleiton, que o Inter foi recentemente campeão da Série B, o América também foi campeão da Série B, enfim, é um jogo que o América tem condições de ganhar do Internacional lá. O América tem que pôr isso na cabeça. Nós temos condições de ganhar do Inter para lá, vamos para lá com esse intuito, porque lá em São Paulo, aquele assunto que nós falamos aqui, do Palmeiras dar um refresco para o América, já está sendo falado lá pela própria torcida. E você lembra muito bem, o nosso amigo telespectador do Canal 13, que está em casa também lembra, que os paulistas são especialistas em entregar jogos. Já vimos muitos jogos lá de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, que a própria torcida está na arquibancada, entrega. Isso, mala branca. Entendeu? Então o que acontece? O Palmeiras tem com o América uma relação de muitos anos, né? De grandes negócios, parceria, essa coisa toda. Se o Palmeiras levantar o título antes da partida contra o América e chegar para cumprir tabela, o Palmeiras vai dar aquele refresco sim para o América. Agora, o América tem que fazer a sua parte, né? Tudo bem que ele pode perder para o Internacional, mas vai ter 2 partidas dentro de Belo Horizonte. Digamos que o Palmeiras vai dar um refresco para eles lá em São Paulo, e eles vencem 2, vencer 3, o América vai estar salvo aí, e aí nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui para poder homenagear o velho Givanildo, que está voltando aí para salvar de novo o Coelhão. A situação da América não é nada fácil, viu? O Coelho aí tem jogos decisivos daqui para frente aí no Campeonato Brasileiro, mas vamos ficar na torcida, né? Porque é um representante do futebol mineiro e seria de fundamental importância que as 3 grandes forças do futebol mineiro estivessem na temporada de 2019 na Série A do Brasileirão. Vamos falar do Cruzeiro? Vamos falar do campeão da Copa do Brasil, ou seja, ex-campeão da Copa do Brasil. Por mais que o discurso seja voltado para essa próxima partida da equipe do Cruzeiro, mas não tem como não pensar na próxima temporada. E assim foi um dos lemas do discurso do Lucas Romero, um dos polivalentes, o 12º titular da equipe do Cruzeiro na temporada. O jogo de quarta vai ser um jogo grande, né? 2 grandes times vão jogar. Cruzeiro hoje é verdade que está mais tranquilo porque a gente conseguiu o título da Copa do Brasil e assim a vaga para a Libertadores do ano que vem. Mas a gente joga em casa, ainda estamos jogando o Brasileirão e temos a obrigação de fazer grandes jogos e continuar dando alegria para a nossa torcida. Muito tem sido perguntado sobre testes, né? Um fim de temporada, se são de testes para alguns jogadores do elenco que talvez não tiveram tantas oportunidades ou não foram titulares ao longo do ano, já projetando o início de 2019. Tendo em vista que já foi toda uma temporada disputada, o Cruzeiro já chegou ao seu objetivo principal nesta reta final, você acredita que esse período seja realmente de possibilidade de testes ou por ter sido uma temporada que já foi disputada, não tenha mais espaço para isso? O projeto para o ano que vem já está basicamente pronto? Não, eu acho que a partir de agora até o começo da temporada do ano que vem é um ano de continuar projetando. Seguramente tem que tomar decisões, né, para ver se eles vão contratar mais ou não jogadores. O melhor para nós seria que o elenco continue igual, que todos os jogadores são importantes, que isso foi o que a gente demonstrou durante o ano. E seguramente a gente que não tive muitas oportunidades durante o ano e tem possibilidade de jogar os próximos jogos, tem que aproveitar. O Lucas Romero falando, viu? O Lucas Romero, o polivalente do Cruzeiro, ali no setor de meio campo, também na lateral, sempre ali prestativo e sempre sendo o homem de confiança do técnico Mano Menezes. Lembrando que hoje, né, mandar um abraço ao Aderson Júnior, né, o Aderson Júnior, ele que é profissional da educação física, nós teremos o Fit 30, isso mesmo, viu? O desafio dos profissionais, hoje nós teremos mais uma etapa, das 18 às 19 horas, lá em frente à confraria, viu? Então você não pode perder, teremos a pesagem e também teremos aula grátis
e a inscrição para esse grande desafio hoje a partir das 18 horas. Mais uma vez um abraço aí o Adson Júnior e toda a equipe, né, desse desafio Fit 30. Pedro Wilson, Cruzeiro, Lucas Romero falando, e não tem como não entrar dentro das perguntas da próxima temporada, né? Se o Cruzeiro vai abrir mão, se o Cruzeiro está apenas cumprindo tabela, se o Cruzeiro ainda vai jogar com o intuito de atingir o último treinamento antes da viagem para Curitiba, local do confronto desta quarta, chegar entre os 5 do Campeonato Brasileiro. Você acha que o Cruzeiro tem esse potencial ainda para chegar entre os 5? Ah, mas tem. O Cruzeiro tem um bom plantel. Falta aos jogadores do Cruzeiro jogar com mais entrega, né? Com mais alma, com mais coração, para que as coisas aconteçam. O Lucas Romero, que falou com a gente aqui agora, ele poderá aparecer amanhã como titular na lateral direita, uma vez que o Edilson está com 3 cartões amarelos, o Rafael Sobis também está com 3 amarelos, o Dedé mais o Arrascaeta, um no Uruguai, outro na seleção brasileira, desfalca também a equipe do Cruzeiro, e o Sidney Lobo vai ser o treinador, mas o grande desfalque do Cruzeiro é o Mano Menezes. O Mano viajou domingo para São Paulo, está lá com a família. O Mano, ele tem um problema de pele, o meu caro Cleiton Rosa. Eu estava tentando lembrar aqui de um jogador da Caldense, que jogou no Atlético, né, e ele tinha também um problema de pele. Então o Mano vai ficar aí umas 2 a 3 rodadas sem poder dirigir o Cruzeiro, está cuidando aí da sua saúde, foi liberado pela diretoria do clube. E o Sidney Lobo, que é o homem de confiança dele, vai dirigir o Cruzeiro amanhã e também na partida do próximo domingo. Ele deve colocar o Romero na lateral direita, Fábio no gol, Manuel ou Kaká, o zagueiro Léo, né, e o Egídio pela lateral esquerda, meio de campo o Henrique, o Ariel Cabral e o Robinho, na frente Thiago Neves, o Fred, que já está certo, e o Rafinha, que está voltando aí no lugar do Arrascaeta, que vai estar servindo a seleção lá do seu país. Então, um time bom, né, um plantel muito bacana que o Cruzeiro tem, dá a possibilidade, assim, do Sidney Lobo, que vai ser o treinador, de montar uma equipe forte. Vai jogar contra o Corinthians, um jogo difícil. O Corinthians vem para tentar ganhar o jogo amanhã, 9h45 no Mineirão. É, situação complicada essa do Corinthians, porque o Corinthians ainda está ali naquela parte de baixo da tabela e precisa muito desse resultado positivo para afastar de vez logo esse perigo da zona do rebaixamento, né? O Mano Menezes não será o treinador, praticamente agora e lá em São Paulo, né, todo mundo falando, ó, situação, mas o Mano vai discutir com o São Paulo, né? Não sei se o Mano vai deixar o Cruzeiro na mão, né, o Cleiton? É, né? Mas é uma situação que todo mundo já sabe, o Cruzeiro já está com os planejamentos voltados para o ano de 2019 e resta ao Mano Menezes apenas observar e avaliar uma peça ou outra, mas já está praticamente definido os jogadores que ele vai querer para a próxima temporada. Falei do Cruzeiro, agora vou falar de uma joia do futebol curutubano, né? Podemos denominar assim, o Walterson, viu? Tá brilhando esse garoto na Europa, vem sendo o destaque da equipe do Famalicão, lá de Portugal, é a 2ª divisão, né? A 2ª liga do futebol português. Olha para você ver, viu? Walterson resolve. Isso é o destaque do principal jornal português, né, um dos principais jornais lá de Portugal, a respeito do jogador, o Walterson, que marcou o gol já nos acréscimos, estava 1-1 e ele foi ali já nos acréscimos da partida, né, marcando ali o gol, né, daqui a pouquinho vamos estar vendo aí o gol assinado pelo Walterson, e ele marcou o gol que deu a vitória à equipe do Famalicão. Pedro Wilson, Walterson, ó, você vê o lance aí, Pedro, ó o gol do garoto, ó, o campo choveu bastante. Molhado, hein? Bateu no canto ali do goleiro, marcando aí o seu 6º gol. 8 partidas feitas pelo clube do Famalicão e o Walterson marcando aí 6 gols, né? Ele é um dos artilheiros do campeonato também, né? Juntamente dividindo a artilharia com mais 2 jogadores que tem 6 gols. Lembrando que na 2ª liga do campeonato português, Pedro, o Porto, né, tem uma equipe B que está mal na competição. O Benfica é o 3º colocado, né, do grupo, e a equipe do Famalicão é o vice-líder da competição, com 2 pontos, né, atrás do 1º colocado, que é o Poços de Ferreira, e lembrando que o 1º e o 2º colocado vão ter acesso à divisão de elite, né, do campeonato português. E o jogador vem sendo observado também pelas grandes equipes, né, do futebol português, como o próprio Sport, Porto e o próprio Benfica. É bom lembrar que todos os países nós temos 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, até em São Paulo, por exemplo, tem até a 7ª divisão do Campeonato Paulista.
Então, a segunda divisão, que significa a Série B aqui no Brasil, é forte lá em Portugal. E tem times tradicionais, né, que disputavam sempre com sucesso a primeira divisão, que por um motivo ou por outro, caiu para a segunda divisão. Então, esse Famalicão, por exemplo, é um time tradicional. Já ouvi falar muito nessa equipe do Famalicão. Lá tem também o Coimbra, o Cleide, que tem uma parceria com o Coimbra de Belo Horizonte, lá de Contagem, né? Porque são jogadores que vêm, jogadores que vai, é uma parceria. Então, os números do Valterson são surpreendentes. 6 gols em 6 jogos é a média que dá realmente jogos, assim, a perspectiva de que ele poderá, quem sabe, receber uma sondagem. Os jornais lá de Portugal são jornais muito famosos. Inclusive, hoje a gente está tomando conhecimento aí de que o Benfica de Portugal, vamos falar do Galo daqui um pouquinho, está vindo buscar o lateral Emerson do Atlético Mineiro. Vai vir com a proposta já concreta. O Emerson, que o Galo contratou junto à Ponte Preta, tem apenas 19 anos, é titular da Seleção Brasileira Sub-19 e que agora está recebendo proposta aí do Benfica, do Arsenal da Inglaterra e até mesmo do Paris Saint-Germain do Neymar. Está querendo também o lateral direito do Galo. Com certeza, viu? A gente na torcida para continuar brilhando, né? O atleta Valterson. Inclusive, recentemente, trouxemos também aqui as notícias, né? O Valterson, que tinha feito o gol dedicado ao pai. Mandar um abraço ao Foguinho, tá sempre ligadinho acompanhando a gente também. Dedicando ao pai. E foi também noticiário na Europa, né? Janaúba. Então isso aí é mais um fator importante, a gente sempre enaltecendo e torcendo muito para os atletas da nossa região brilharem no cenário do futebol. Pedro Wilson, logo que você trouxe essa notícia aí de uma possível sondagem ao jogador Emerson, vamos trazer então as notícias do Atlético Mineiro, o Galo que treinou para a partida de amanhã já, né? O Galo já nessa preparação. Vamos saber como é que foi o dia de treinamento lá na cidade do Galo. O último treinamento antes da viagem para Curitiba, local do confronto desta quarta-feira contra o Paraná Clube, aconteceu na manhã desta terça-feira na cidade do Galo. O treinador Levi Culpe comandou um trabalho tático com os jogadores atleticanos e orientou jogadas de bola parada na véspera da partida. O treinador, nascido em Curitiba, estará em casa na 34ª rodada do Brasileirão. Aliás, a capital paranaense traz boas recordações para o Galo. Quando esteve lá nessa temporada, o time alvinegro venceu o Atlético Paranaense por 2-1 de virada. Quem também conhece o local do jogo é o meio-campista Matheus Galdesani, que defendeu o Coritiba na temporada passada. Ele é uma das opções para o lugar de Adilson, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O time está focado, eu acho que depois desse jogo aí também, o pessoal está muito confiante para chegar lá e conquistar os 3 pontos. Já o Meia Casares, que participou com um lindo passe no lance do gol contra o Palmeiras, sabe da importância da vitória fora de casa. Tá, o futebol, um dia está em cima, outro lá embaixo e futebol assim acontece com essas. Então a gente sempre se fala, então a gente sempre está se cobrando e vamos dar a vida agora nessa sequência que falta e para deixar o time na Libertadores, se Deus quiser. Rapaz, estou ali observando ali, Pedro Casares na coletiva dele, vou te contar, viu? Tá com o rosto inchado, não sei se é antes do treino ou se é depois do treino. Ele tá tomando as biritas, o Casares, se ele parar de tomar as biritas dele e colocar o coração no bico da chuteira, porque aquele calcanhar que ele deu realmente foi bacana, né? Para o Fábio Santos, né? Que foi na linha de fundo, cruzou, e aí o Elias, né? Teve aquela pintura de gol. Então, se o Casares parar de tomar os goles dele e for dormir mais cedo, levantar mais cedo e dedicar com atenção mesmo ao time do Atlético Mineiro, ele vai chegar de novo aí à seleção do Equador, porque de lá para cá também o pessoal não convocou ele mais não. Mas o Galo, Cleiton, está viajando agora 2h30 lá para Curitiba, o pessoal já tem o local certo para jantar e almoçar lá, o restaurante do Levi Culpe, né? O Atlético venceu apenas 3 partidas. Lá, Pedro? Não, o Levi vai, pelo contrário, o Levi vai cobrar dobrado. Vai cobrar dobrado. Olha só, o Atlético venceu apenas 3 partidas fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Ontem a Chapecoense venceu a primeira partida fora de casa, bateu o Santos lá em São Paulo por 1-0. O time do Paraná venceu a primeira fora de casa, também venceu o América. Por que eu estou falando isso? Tem a ver com o jogo do Galo amanhã, porque o Atlético permanece com a vitória do Chapecoense na 6ª colocação e o Paraná vai motivado, né, para cima do Atlético pela vitória que obteve fora de casa. Então o Galo tem que tomar muito cuidado, porque esses jogadores que estão jogando aí pelo time do Paraná Clube são jogadores jovens da equipe Sub-23 que querem permanecer na equipe para poder ganhar um contrato para o ano que vem. Então eles querem sim permanecer na equipe principal
tá certo, do Paraná para o ano que vem, e por isso o Atlético tem que tomar muito cuidado. O Atlético venceu apenas 3 partidas fora de casa, venceu o Botafogo lá no Rio, venceu o América no Independência e venceu o Atlético Paraná lá em Curitiba. E olha que o América está no meio, o jogo, mesmo tendo sido no campo do América, foi em Belo Horizonte. Então é muito pouco para uma equipe que querem chegar então a um lugar de destaque, principalmente na Copa Libertadores da América. O Levi, ele vai ter problemas aí com o Ceará, deve colocar o Alejandro, o Terans deve aparecer de novo amanhã como titular. Enfim, ele vai ter amanhã ainda, para esse jogo contra o Paraná, o Atlético sendo escalado praticamente no vestiário. Mas é um jogo que o Galo tem que tomar muito cuidado, porque você joga bola, Cleiton, e a gente joga, e você sabe que você jogar contra uma equipe motivada é outra coisa, faz a diferença, né? Às vezes você não precisa nem estar numa sequência boa, mas você jogar contra uma equipe motivada, os caras vão correr 3 vezes mais. Então o Atlético tem muitos problemas aí com a defesa, já não vence há 7 jogos, tem que tomar cuidado porque o Paraná está chegando aí e os jogadores estão querendo um lugar ao sol. Aproveitando, mandar um abraço aqui para a galera da Galojan, né? Através aí da presidente da Galojan, Flávia Feitosa, um abraço extensivo a todos os componentes também do grupo da Galojan. O pessoal já passando as informações também, Pedro, então é possível, né? Escalação da equipe do Atlético Mineiro, né? O Vitor no gol, o Emerson, o Maidana, o Léo Silva e o Fábio Santos, o Galdesani, Elias, Luan e o Casares, na frente o Terans e também o Alejandro, uma grande possibilidade de ser esta equipe. É que o Xará está indo para a seleção da Colômbia, né? Seleção da Colômbia. Essa semana. E tem o Ricardo Oliveira e o jogador Adilson com 3 cartões amarelos. Né? O Terans e o Alejandro, né? Realmente entram ali no ataque porque o Ceará está na seleção da Colômbia. Essa semana nós temos jogos das seleções, são datas FIFAs. E o Ceará é jogador, inclusive titular da seleção do seu país, a Colômbia. Então o Terans com o Alejandro entram de cara e com possibilidade de ganhar uma sequência, porque o Galo me parece que joga com o Bahia domingo em Belo Horizonte. Se ganha amanhã lá e ganha do Bahia no próximo domingo, o Galo vai dar uma melhorada bastante aí. Quem sabe sai aí depois de 17 rodadas aí da 6ª colocação na tabela desse brasileiro. Mas tem que estar bem atento com a equipe do Paraná, como você mesmo já frisou, né, Pedro? O Paraná que complicou a situação do América Mineiro, que não possa também complicar os objetivos do Atlético Mineiro com relação ao Campeonato Brasileiro. Pedro Wilson, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Boletim Esportivo. Quero mais uma vez agradecer a sua participação. Ok, grande abraço aí para o pessoal aí do Supermercado Asa Branca, né, acompanhando aí o programa. Grande abraço aí também para a Ranara, Carla e também a Ana Rita aí no Cerâmica. E ao pessoal das Casas Bahia, que também está ligado, nosso abraço, nosso carinho e para você uma boa tarde. Então tá aí o boa tarde dele, né? O Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam mais uma edição do nosso programa, agradecendo também ao nosso diretor-geral João Ricardo, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, ele quer, com mais uma edição do programa Boletim Esportivo. Fiquem todos com Deus.